dia! Tudo bem com vocês, queridos? Hoje iremos falar sobre pronomes interrogativos e relativos. E abordaremos nesta aula conceito, a função desses pronomes, também apresentaremos tabelas deles. Os pronomes interrogativos são usados para formular uma pergunta de forma direta ou indireta. Os pronomes que e quem são invariáveis. O pronome qual flexiona-se em número, qual e quais. E o pronome quanto em gênero e número. Quanto, quanta, quantos e quantas. Então, estes são pronomes interrogativos, ok? Mais na frente, nós vamos ver que o pronome que também pode desempenhar o papel de pronome relativo. Mas quando ele estiver iniciando uma frase interrogativa, ele será um pronome interrogativo, ok? Observemos como se apresenta os pronomes interrogativos nas frases interrogativas direta e indireta. Lembrando que frase interrogativa trata-se de uma pergunta e pode ser pontuada com interrogação ou não. Sendo pontuada, ela estará na forma direta, não pontuada na forma indireta. E você me pergunta, mas por que então ter esses dois tipos de frases interrogativas? E eu lhe digo, vai depender muito da intenção do autor da pergunta para com seu interlocutor. Se o autor da pergunta quer uma resposta breve e simples, ele vai optar por uma frase interrogativa na forma direta. Porém, se a pergunta requer mais uma reflexão, um pensamento de quem vai respondê-la, então a pergunta deve ser na forma indireta, certo? Vamos ver os exemplos. Quem pegou o livro que deixei na sala? A pergunta simples, requer uma resposta breve, simples. Olha aqui esta outra na forma indireta. Gostaria de saber quem pegou o livro que deixei na sala. Então veja, essa pergunta aqui, ela já está mais... Ela está mais reflexiva e requer uma pergunta reflexiva, tá? E não tem um ponto de interrogação porque ela está na forma subordinada. Olha o outro exemplo aqui. Qual é seu nome? Aí vem aqui a forma indireta. Estou me perguntando como é seu nome. Veja, tudo vai da intenção do falante, do usuário da língua. Ok, gente? A pessoa fica até com vergonha de perguntar assim o nome da outra pessoa com quem está conversando, porque faz tempo que se viram, aí fica com vergonha e diz, estou aqui me perguntando como é seu nome. Assim, sabe? Então, tudo é uma intenção, ok? Vamos falar agora de pronomes relativos. Os pronomes relativos são usados para evitar a repetição de um termo citado anteriormente. Esses pronomes podem ser variáveis ou invariáveis. Vamos aqui para a tabela. Os pronomes variáveis, masculino, o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantas, quantos. Feminino, o a qual, as quais, cuja, cujas, quanta, quantas. E invariáveis, que, quem e onde. Então, estes aqui são os substantivos relativos. Exemplos. A Lei Maria da Penha, cuja formulação está ligada a um caso real de violência, foi considerada um avanço em políticas públicas de direito de gênero. Então, nós temos aqui, cuja, um pronome relativo, ok? E esse pronome, ele requer um estudo, porque ele tem várias regras de como usá-lo. Não irei citar as regras devido ao tempo, mas devo dizer-lhes que não é bom usarmos artigos entre o pronome relativo cuja e o termo que vem depois dele, certo? Como, por exemplo, cuja a formulação, está errado. Mas vamos aqui analisar. Então, cuja é um pronome relativo por quê? Porque ele liga, tá? Ele une dois elementos. Aquele que vem antes do
termo cuja, do pronome cuja, que é a Lei Maria da Penha, tem uma relação de posse, uma relação de posse ou propriedade com o elemento que vem depois desse pronome, certo? Então, formulação está ligada a um caso real de violência, quer dizer que caso de violência tem a ver, pertence à Lei Maria da Penha, tá? Então, é uma relação de posse, ok? Então, vamos para próximo exemplo. A denúncia atingiu o deputado, cujo mandato poderá ser cassado em votação na Câmara. Veja bem, cujo está unido aqui dois termos, sendo que o primeiro tem uma relação de posse em relação ao segundo, tá? Deixa eu marcar. Então, veja que deputado e mandato, viu? Veja que cujo está unindo esses dois elementos. Então, veja que deputado tem posse ao mandato, tá? É de posse dele. Então, é isso. Então, o pronome cujo ele une dois elementos, sendo que o primeiro tem uma relação de posse ou de propriedade em relação ao outro elemento que vem depois do pronome relativo cujo, ok? Vamos agora analisar alguns pronomes relativos no texto. Então, nós temos aqui clássicos de verdade, mitos e lendas greco-romanos. Grande parte de nossa cultura nasceu com os gregos e romanos, que nos deixaram um tesouro valiosíssimo, mitos, lendas, fábulas, tragédias e comédias, cujas marcas nos acompanham até hoje. Reunimos aqui algumas dessas histórias que vão deixar seus ecos em todos os séculos de nossa era. Então, aqui está disponível nesse endereço esse texto. Vamos agora analisar esses pronomes marcados, pronomes relativos. Olha aqui o que? Grande parte de nossa cultura nasceu com os gregos e romanos, que nos deixaram. Quem nos deixou um tesouro valiosíssimo? Quem foi? Então, foram os gregos romanos e romanos. Então, veja que esse pronome aqui é um pronome relativo, que tem o papel de fazer referência a um termo anterior, para não repeti-lo, ok? Então, está se referindo a os gregos e romanos. É como se eu falasse assim, grande parte de nossa cultura nasceu com os gregos e romanos, os quais nos deixaram um tesouro valiosíssimo. Então, os quais, né, eu posso até usar os quais. Quando eu puder usar os quais é porque o pronome vai ser o pronome que vai ser um pronome relativo. Por que eu estou fazendo essa observação, gente? Porque você vai encontrar a palavra que sendo uma conjunção, tá? Sendo pronome interrogativo, ok? Mas usando essa regra aqui fica legal. E sempre o que é relativo vai retomar um termo antecedente, tá bom? Então vamos aqui, continuando. Nos deixar um tesouro valiosíssimo. Vou pegar o lazy. Valiosíssimo, mitos, lendas, fábulas, tragédias e comédias, cujas marcas nos acompanham até hoje. Cujas marcas. Olha aqui, um outro pronome cuja que tem a função de unir dois elementos. Aquele que vem antes dele tem uma relação de posse em relação ao que vem depois dele. Então, essas marcas aqui é uma propriedade de quem? É uma propriedade do tesouro valiosíssimo, né? Dos mitos, lendas, fábulas desses povos, ok? Reunimos aqui algumas dessas histórias que vão deixar seus ecos em todos os séculos de nossa era. Que vão deixar, quem vai nos deixar esses ecos? Quem? Essas histórias, tá? Então, você vê aqui de novo o que fazendo
retomando um termo anterior, tá aqui a ele, histórias, que vamos deixar, quem vai nos deixar ecos? Histórias, essas histórias aqui. Então, está entendido aí os pronomes relativos? Chegamos ao final da aula. Façam o exercício e respondam. Não se esqueçam de que os exercícios devem ser enviados para mim. Obrigada e bom estudo!